Deus abençoe muito a sua vida. Mais um dia na presença dele, mais uma devocional. Hoje nós vamos estudar, meditar em Mateus capítulo 19. Aqui Jesus ele coloca algumas coisas que nós já vimos em Marcos. É sobre o divórcio. Quando ele é indagado pelos fariseus sobre a questão do divórcio. E Jesus ele coloca, no princípio, não existia divórcio, porque na mente de Deus, o plano original de Deus, torne o homem e a mulher uma só carne, ou tornem o homem e a mulher uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Aí os fariseus perguntaram para eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Aí Jesus disse o seguinte: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Uma coisa que é muito interessante que Jesus coloca aqui é a dureza do coração. Por que existe o divórcio? Por que existe o rompimento? Quando a pessoa se casa, ela casa dando juras de amor. Eu prometo que eu serei fiel, te amarei, te respeitarei, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Mas chega um determinado momento, isto é rompido. Por quê? Porque existe adultério, porque existe abandono, porque existe dificuldades no lidar com a pessoa ao ponto de fazer da vida do outro um inferno. Ou seja, o pecado é muito complicado, Então, uma coisa que nós precisamos entender é: escolha bem com quem você vai se casar. Lute pelo seu casamento. Agora, uma coisa que você põe na sua cabeça: casamento são duas pessoas, as duas pessoas têm que lutar. E quando Jesus falou isso para os discípulos, eles disseram: Senhor, então é melhor que a pessoa nem se case. E aí Jesus coloca uma coisa interessante, que não está lá no texto de Marcos, mas eu acho muito interessante. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, ou seja, de não se casar. Somente aqueles a quem lhe é dado, ou seja, é um dom. É o dom do celibato. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade para ficar sozinha e não sente falta. Não é nenhum problema, é simplesmente uma opção. E ela tem em si condições de ficar assim, tranquila, sabe? O versículo 12, alguns são eunucos. Eunuco é o celibato, aquela pessoa que escolhe não ter ninguém. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Agora, Paulo ele fala uma coisa muito interessante lá em 1 Coríntios 7, quando ele diz: bom é o homem não tocar em mulher, mas por causa da imoralidade sexual, que se case. Cada um tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido, por causa da imoralidade sexual. Então, como que eu sei que eu não sou eunuco, que eu não sou celibatário, eu nasci para o celibato, para não ter uma pessoa do meu lado? É por causa do desejo sexual. Se você tem desejo sexual, você nasceu para se casar. E a ideia é justamente essa: sexo no casamento. Esse é o plano de Deus, este é o propósito de Deus. Aquele que não conseguir ficar no celibato, tenha a sua própria mulher, tenha o seu próprio marido, que se case. Aí nós vemos Jesus abençoando as crianças.
É interessante que trouxeram as crianças a Jesus, no versículo 13, para que impusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos as repreendiam, ou repreendiam as pessoas. E Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de pôr as mãos, partiu dali. Jesus já disse que quem não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. A questão da humildade, da simplicidade, da inocência, da pureza, da dependência do Pai. Agora, uma coisa que é interessante você pensar, na hora que você estiver meditando no texto, pense nisso. Criança não gosta de gente carrancuda. Criança não gosta de gente seca. Criança gosta de gente simpática. Criança gosta de gente amorosa. Criança gosta de pessoas que sorriem. Jesus era uma pessoa assim. As crianças amavam Jesus. As crianças ficavam perto de Jesus, queriam que sentar no colo de Jesus, que Jesus impusesse as mãos sobre elas. As crianças amavam Jesus, por quê? Eu imagino Jesus uma pessoa sorridente. Eu imagino Jesus uma pessoa simpática. Eu imagino Jesus uma pessoa extremamente carinhosa. Então essa que é a ideia que nós devemos ter, tá? Às vezes as pessoas confundem espiritualidade com ser carrancudo, ser sério com ser carrancudo, de forma alguma. Uma pessoa séria sorri, uma pessoa que é séria de conduta é alegre, é feliz, é simpática. Jesus era assim, por isso que as crianças o amavam. Aí depois tem o jovem rico, que confrontou Jesus perguntando: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus falou para obedecer os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Aí Jesus olhou para ele, diz o outro texto de Marcos, Jesus o amou e disse para ele: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me siga. E diz a Bíblia que ele saiu triste. Versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é maldito. Pelo contrário, o dinheiro é bênção. O que é ruim é o amor ao dinheiro. O que é ruim é a avareza. O que é ruim é idolatrar o dinheiro, os bens materiais, viver em função dos bens materiais. E era o caso desse jovem. Uma coisa falta para você: você ama o dinheiro mais do que a mim. Olha aí outra vez o Evangelho falando sobre renúncia. Só uma coisa te falta. Quando você estiver meditando nesse texto, lendo com calma, eu quero que você faça essa pergunta para você: o que me falta? O que eu tenho colocado na frente de Deus que tem me atrapalhado? Talvez seja um relacionamento. Talvez seja uma pessoa que tem te afastado de Deus. Talvez seja o próprio dinheiro, os bens materiais. Talvez sejam as amizades. Amizade é ruim de forma alguma, mas as amizades que me afastam de Deus são ruins, sim. Então eu tenho que escolher meus amigos, escolher os lugares que eu ando, os lugares que eu frequento. Tem muitas pessoas escravizadas pela prostituição, pelo sexo. Uma coisa te falta. Abandone isso, renúncia. Eu abro mão de uma coisa para ter algo maior, a minha comunhão com Deus, a minha vida espiritual, a minha salvação eterna é maior do que tudo. Então vale a pena nós renunciarmos essas coisas. Então quando você estiver meditando, pense nisso: o que me falta? Uma coisa te falta. O que me falta? Confronte sua vida com a Bíblia, confronte sua vida com a palavra de Deus. Deus vai te dar esclarecimento.
Deus vai te dar luz, porque Ele conhece a intenção do seu coração. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos mostra a verdade, a Tua palavra que nos indica o caminho que devemos seguir. E nós queremos nos humilhar agora dizendo que queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Queremos morrer para nós mesmos e vivermos para Ti. Queremos, Pai, de todo o nosso coração, Te amar acima de todas as coisas e não deixar que nada interfira no nosso relacionamento, na nossa comunhão contigo. Tenha misericórdia de nós e abençoe-nos em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua devocional, o seu tempo de leitura, que a graça dele seja com você. E até amanhã. Se Deus permitir, novamente juntos, amanhã nós nos veremos novamente. Deus te abençoe em nome de Jesus.